Bem, gente, com relação às monarquias nacionais, deixa só eu chegar aqui ao meu quadrinho. Pronto. A gente vai ver que, grosso modo, os primeiros países a se formar na Europa vão surgir através de uma aliança entre reis e burguesia, né? O que a gente vai perceber é que a nobreza sai muito prejudicada ali na Baixa Idade Média. Quem participava do movimento cruzadista, por exemplo, né, eram os cavaleiros que eram nobres. Então a gente vai ver que eles tiveram muitos custos com as cruzadas e não tiveram muito retorno financeiro. Então a nobreza está bastante enfraquecida nesse momento. Houve, então, o que a gente chama de uma redução de poderes dos nobres e da igreja. Da igreja porque não conseguiu ser vitoriosa na sua principal motivação com relação às cruzadas, que foi a motivação religiosa. E quem sai fortalecido desse processo todo das cruzadas, principalmente, foi a burguesia, né? E a burguesia, ela começa a ver, olha, agora eu tenho dinheiro, rei não tem tanto dinheiro, nobre, que o rei nada mais é do que um nobre mais rico, os nobres também não têm tanto dinheiro, então o que eu posso fazer? Bem, eu tenho grana, eu burguês. Só que eu quero expandir o meu comércio, as minhas relações econômicas. Como é que eu vou fazer isso? Unificando impostos, unificando moedas, sistemas de peso, sistemas de medida. Ah, eu tô vendendo esse quilo de arroz aqui. Pô, quilo? Eu não uso essa unidade de medida aqui nessa minha região. Então tudo isso seria unificado e isso acabaria trazendo benefícios para a burguesia. Então a burguesia, ela se alia com os reis, né? A partir daí ela dá dinheiro, ela financia a formação de exércitos nacionais que protegeriam os reis e, ao mesmo tempo, ela conseguiria alguns benefícios que expandiriam suas relações econômicas e comerciais, né? A gente vai perceber, né, que forma-se aqui, então, a monarquia francesa, né, com origem num povo chamado capetinjo, né? Surge também a monarquia inglesa, né, a monarquia inglesa que surge principalmente no contexto de Guerra dos 100 Anos contra a França, tá? Surgem as monarquias ibéricas a partir da Guerra de Reconquista, no ano de 1492. A gente vai ter o surgimento da Espanha como país. Portugal é o primeiro país a surgir na Europa, né, no ano de 1039 ou 1139, agora não lembro se foi século XI ou século XII, então Portugal também já existe. Também é uma monarquia ibérica, né, gente? Monarquia ibérica são aquelas que estão na Península Ibérica, portanto, que hoje em dia são Espanha e Portugal, tá? E a gente vai perceber que, chegando no final da Baixa Idade Média, lá pelos séculos XIV e XV, ocorre o que a gente chama a chamada crise do século XIV. A crise do século XIV a gente resume em 3 nomes: guerra, peste e fome. Então são 3 assuntos, 3 fatores que acabam acelerando o fim do sistema de produção feudal e a sua transição para o sistema de produção capitalista. Sobre a guerra, o que era essa guerra? Em primeiro lugar, foi a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, se a gente for ver, parece que era para ela ter 100 anos, né? Era para ter durado de 1337 até 1437, mas é que ela teve um período, se não me engano, de 7 anos de intervalo. Então ela teve duração mais ou menos de, sei lá, 107, 113 anos, faz umas contas aí, tá? O que vai acontecer é o seguinte: ela foi uma guerra por conta da sucessão do trono francês, tá? A gente vai ver que uma das principais consequências dessa Guerra dos 100 Anos foi a centralização política da França. Quando a gente fala do segundo fator da crise do século XIV, que é a peste, a gente está falando da peste negra, né, que que era basicamente a peste bubônica, que era transmitida através da mordida do rato, e a gente está falando de um momento em que não havia ainda saneamento básico, né? Então a gente vai perceber que as cidades, essas novas cidades que estavam ressurgindo aí na Baixa Idade Média, elas eram muito sujas, assoladas por ratos, né? Então a população ia lá, comia um determinado legume que tinha um rato que tinha passado por ali. Então a peste negra durou por volta de 3 anos, dizimou 1/3 da Europa, né? Vitimou 25 milhões de pessoas.
E uma das principais características da peste negra foi acelerar ainda mais o enfraquecimento dos nobres, né? É até um assunto bastante similar a isso que a gente está vivendo agora. A peste negra foi uma das grandes pandemias, né? Que são essas epidemias globais, né, de abrangência global. Nesse momento a gente vai ver que a peste negra, ela se concentra bastante na Europa, mas conforme eles vinham aqui também para o Oriente, eles também levavam com eles essa peste, né? Outra coisa que acontece aqui na Baixa Idade Média é o surgimento a ocorrência disso que a gente chama de jaquerris. As jaquerris eram rebeliões camponesas contra os seus senhores feudais, né? Então essas revoltas camponesas e também algumas revoltas urbanas fizeram com que a nobreza mais uma vez levasse um outro tapa, saísse enfraquecida também durante a Baixa Idade Média, né? E sobre a cultura medieval, a gente vai perceber que existe uma certa diferença entre a cultura medieval da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média, né? A cultura medieval como um todo ela é uma cultura simples, rústica, existe uma grande influência da Igreja Católica, do teocentrismo, e a gente vai perceber que aqui na Alta Idade Média nós temos a prevalência do estilo românico, né? A solidez das paredes, digamos, de uma catedral românica, ela tentava dar um jeito de imitar a solidez das instituições católicas, né? E era também um período, lembra, a Alta Idade Média era um período cheio de guerras, cheio de invasões germânicas, então era importante você ter uma construção que fosse sólida, né? Já que na Baixa Idade Média a gente vai ver que existe uma leve predominância do estilo gótico, né? No estilo gótico você vai perceber, ao contrário do estilo românico, a existência de colunas, né, muito pontiagudas, indo para o céu, como se fossem dedos de Deus, como se simbolizassem a relação entre a terra e o céu, a terra e o divino, né? A gente vai perceber que, não sei se dá para vocês verem aqui, isso são vitrais, né? São desenhos, né, formados com pedaços de vidro e que também tinham a ver com um pouco das guerras que ocorriam naquele momento. Se você tivesse uma vidraça inteiriça, você podia ter algum bombardeio, alguma guerra ali pela região e essa vidraça ela não ia conseguir se manter íntegra. Então, se você já despedaçasse os vidros e formando assim algumas cenas do catolicismo, você já conseguia dar uma evitada com relação a isso. E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá dando quase 1 hora de aula. Não consegui, infelizmente, fazer em menos tempo. Além de ser um período histórico do qual eu gosto muito. É um período histórico muito importante. Não dá pra gente compreender a história sem passar pela Idade Média, ignorando alguns aspectos da Idade Média. Foi um período histórico super longo, que teve a duração de 10 séculos. Né? Então a gente precisa tratar esse período com o carinho que ele merece. E é isso, meu povo, até a próxima.